Salve, salve, concurseiro e concurseira. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Antônio Pequeno, sou professor de Direito Penal e Legislação Penal Especial. Estou com vocês aqui nessa aula específica da Lei de Abuso de Autoridade. Você que almeja ser GCM em Tatuí, São Paulo, vem com a gente. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E um detalhe, isso para a gente liberar mais aulas específicas desse concurso para vocês. E temos uma outra informação importantíssima. O Implacável Concurso tem um curso completo para GCM de Tatuí. Perfeito? Então, sem mais delongas, a lei que eu vou abordar com vocês é a Lei 13.869 de 2019, mais conhecida aí como a Lei de Abuso de Autoridade. Já adianto para você o seguinte, né? Peço desculpas pelo fato da minha voz estar um pouco rouca, mas eu passei por um período complicado, uma sinusite atacada. Isso não vai influenciar na qualidade da aula. Perfeito? Então, vou pontuar para você e vou trabalhar em cima da Lei de Abuso de Autoridade. Eu analisei a banca, eu não vi nenhuma questão específica da Lei de Abuso de Autoridade, mas dá para perceber que a banca ela vai em cima do texto legal. Então, em cima do texto legal, a gente vai fazer as abordagens pertinentes para que você lembre dos detalhes e consiga acertar as questões. A banca também tem uma peculiaridade de colocar questões de verdadeiro e falso, tá? Mas aí a gente vai fazer as afirmações, os apontamentos necessários em cima da Lei de Abuso de Autoridade e vocês vão conseguir lembrar para acertar a questão. Então, sem mais delongas, vem comigo aqui, ó. Primeiro ponto a ser abordado é o objetivo da criação da Lei de Abuso de Autoridade. Então, você pega logo no artigo 1º da lei, que fala que a Lei de Abuso de Autoridade, ela define os crimes de abuso cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Perfeito? Então, geralmente, eu sempre falo para os meus alunos, no artigo 1º da lei, vai trazer o objetivo daquela lei ser criada. Então, você geralmente vai pegar, logo no artigo 1º, o objetivo da criação da lei. Avançando, ponto número 2, quanto ao elemento subjetivo, vou explicar para vocês. O artigo 1º, parágrafo 1º, fala o seguinte: as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade, quando praticados pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Daqui você consegue extrair o seguinte: os crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade são crimes que exigem o dolo. Então, são crimes dolosos. Não tem crime culposo dentro da Lei de Abuso de Autoridade. Você não se esqueça disso. Todos os crimes previstos nesta lei exigem o dolo. Se a banca, por exemplo, ela colocar que o indivíduo pode praticar um abuso de autoridade através da negligência, imprudência e imperícia, a questão está errada. Por quê? Negligência, imprudência e imperícia são modalidade de culpa. E como os crimes só cabem na forma dolosa, não tem a modalidade culposa. Então conseguimos chegar ao seguinte raciocínio: são crimes dolosos, mas além do dolo, requer aqui uma finalidade específica. Que finalidade específica é essa? A própria lei deixou ali especificado que a finalidade específica é do indivíduo prejudicar outro e beneficiar a si mesmo, a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então não basta o dolo. Além do dolo, requer uma finalidade específica. Tem que ficar evidenciado, no caso concreto, que o agente público agiu com a finalidade de prejudicar outro e beneficiar a si mesmo, a terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, resumindo, todos os crimes são dolosos e, além do dolo, requer uma finalidade específica. Não cabe crime de abuso de autoridade na forma culposa. Perfeito? Avançando, próximo ponto aqui, quanto à natureza jurídica do artigo 1º, parágrafo 2º. Eu vou explicar para vocês entenderem. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas, não configura abuso de autoridade. Por que não configura abuso de autoridade? Olha só, está tendo divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos, o agente público ele não está com a intenção específica de abusar. Por isso, não vai ter o abuso de autoridade. Não é punido o indivíduo pelo abuso, pelo fato de ele ter interpretado de uma forma diferente, pelo fato de ele ter interpretado de forma divergente. Por quê? Porque ele não age com a finalidade específica de abusar. Então, por ausência de tipicidade subjetiva, não tem o abuso. A Lei de Abuso de Autoridade não pune os crimes de hermenêutica. O que é um crime de hermenêutica? Seria aquele crime que o indivíduo está sendo responsabilizado porque teve uma divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos.
e não pune a lei de abuso de autoridade os crimes de hermenêutica. Perfeito? Então, o artigo 1º, parágrafo 2º, o indivíduo ele não responde por abuso porque ele não age com a finalidade específica de abusar. E como é um elemento para que ocorra o abuso, a ausência desse elemento configura o que? A atipicidade da conduta do agente, ou seja, não configura crime. Próximo ponto específico aqui, ó, é quanto aos sujeitos do crime de abuso de autoridade. Você pega com base no artigo 2º, ó. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, vamos destacar, qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios de território, compreendendo, mas não se limitando a, primeiro, servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. Agora, ó, interessantíssimo esse ponto aqui, ó. Membros do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou Conselho de Contas. E olha o parágrafo único aqui, ó. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, mas por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidades abrangidos pelo caput deste artigo. Então, resumindo, pessoal, para praticar o abuso, necessariamente tem que ser agente público. Os crimes previstos na lei de abuso de autoridade são crimes próprios, porque exigem uma condição ou qualidade especial do sujeito ativo. Tem que ser agente público. Um particular, ou seja, uma pessoa que não seja agente público, ela não pode praticar abuso de autoridade, porque os próprios crimes previstos na lei exigiu essa qualidade do sujeito ativo para ser responsabilizado criminalmente. Então, se o indivíduo ele não tem essa qualidade de agente público, não vai poder responder pelo abuso de autoridade. Isso como regra. Então, particular sozinho não pratica abuso de autoridade. Entretanto, se esse particular atuar conjuntamente com o agente público e souber dessa condição, ou seja, da condição que o indivíduo é agente público, aí sim, o particular junto com o agente público poderão vir a ser responsabilizados pelo abuso. Então, resumindo, particular sozinho não pratica abuso de autoridade, porque tem que ser agente público para praticar o abuso. Agora, o particular pode praticar o abuso se ele atuar junto com o agente público e souber dessa condição. Então, nesse caso, caberia o quê? Caberia coautoria ou participação, caberia o concurso de pessoas. Por quê? A condição de agente público entra como elementar dos crimes de abuso de autoridade. E como entra como elementar, pode se comunicar na forma do artigo 30 caput do Código Penal. Perfeito? Então, esse dispositivo é do Código Penal que cabe a comunicação ali pelo fato da condição subjetiva ser elementar do crime. Voltando aqui ao raciocínio. Então, por exemplo, um juiz pode responder por abuso de autoridade? Pode. É um integrante do Poder Judiciário. Um prefeito pode responder por abuso de autoridade? Sim, porque ele é um integrante do Poder Executivo. Um deputado estadual pode responder por abuso de autoridade? Sim, porque ele é integrante do Poder Legislativo. Um promotor de justiça pode responder por abuso de autoridade? Sim, que ele é um membro do Ministério Público. Tá vendo? Agora, aprofundando um pouquinho. Agentes delegados ou agentes que colaboram com a administração pública não são considerados agentes públicos, tá? Porque estão prestando serviço através da delegação. Então, o entendimento é que eles não serão considerados agente público. Entretanto, os agentes honoríficos, ou seja, pessoas que desenvolvem determinado tipo de função sem remuneração, mas funções relevantes, pegando como exemplo o mesário, os jurados, esses sim, mesário e jurado podem ser considerados agente público para fins penais. Tá? Então, toma cuidado só com esse detalhezinho. Avançando, vamos para o artigo 3º, mas só reforçando, não deixe de pegar a literalidade do artigo 2º. Ele é muito cobrado porque ele está trazendo aqui quem pode vir a praticar o abuso. E só para finalizar, alguns crimes previstos lá na parte, os crimes previstos dentro da lei de abuso de autoridade, vai especificar quem pode praticar. Ou seja, o indivíduo vai estar na qualidade de agente público,
mas vai deixar bem claro que esse agente público, por exemplo, pode ser um magistrado. Então não é qualquer agente público, dependendo do crime, que pode vir a praticar de abuso de autoridade. Por quê? Se lá no tipo penal especificou o cargo, então necessariamente o indivíduo tem que exercer aquele cargo, tá bom? Avançando aqui, ó, tipo de ação penal. Você pega com base aqui no artigo 3º da Lei de Abuso de Autoridade, que vai falar que os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada, ou seja, não precisa de representação da parte ofendida. Então, por exemplo, se a banca ela contextualiza e ela coloca uma questão assim, que a pessoa foi vítima ali de abuso de autoridade. Então, o guarda municipal praticou um abuso de autoridade e para que esse guarda municipal venha responder pelo crime de abuso de autoridade, é necessário que a vítima represente contra o GCM. Certo ou errado? A resposta que você vai dar é que essa afirmação ela é errada. Por quê? Se o crime de abuso de autoridade é ação penal pública incondicionada, não precisa que a parte ofendida, ou seja, que a vítima, represente para que tenha persecução penal. Por quê? Basta o Ministério Público tiver elementos suficientes de autoria e materialidade, já pode denunciar. Ou então, se a autoridade policial toma conhecimento, até mesmo de ofício, poderia ali lavrar um termo circunstanciado, dependendo da situação, ou até mesmo instaurar um inquérito. Não precisa que a vítima represente. Então não cai na pegadinha, por exemplo, da banca. Estou coçando aqui porque acho que a etiqueta da camisa, pessoal, está batendo nas minhas costas. Tá? Olha só, não cai na pegadinha da banca falando assim, então a vítima ela tem que representar dentro do prazo de 6 meses para que tenha persecução penal. Negativo. Não precisa da representação da vítima. Basta o quê? Basta que o indivíduo ali vá numa delegacia, relate o fato, ou então pode ser qualquer outra pessoa do povo que tenha ciência do abuso de autoridade e fazer essa comunicação. Não precisa que a vítima represente contra o agressor, porque os crimes são ação penal pública incondicionada. Mas, professor, todos os crimes, todos os crimes são ação penal pública incondicionada. Então, se a banca contextualiza, fala assim, a vítima deveria representar no prazo de 6 meses, ali a partir do momento que soube quem era o autor que praticou o abuso, para que viesse ter a persecução penal, e se ela não representar nesse prazo de 6 meses, ocorre a decadência que vai acarretar a extinção da punibilidade. Está errado isso que eu falei, porque o tipo de ação penal é ação penal pública incondicionada. Não precisa que a vítima represente. Então, reforcei aqui para vocês, tá? Fica essa dica aí, em cima do artigo 3º. Avançando, vamos agora para o artigo 3º, parágrafo 1º. Será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Aí o parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses. No prazo de 6 meses, contados da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Então, esse prazo aqui, pessoal, de 6 meses, é o prazo para que o indivíduo venha propor a queixa subsidiária. Tá bom? Deixar escoar esse prazo gera decadência para a parte ofendida em não ter, ali no caso, oferecido a queixa subsidiária. Mas aí é chamada de decadência imprópria porque é só a parte ofendida que não pode propor mais a queixa subsidiária porque deixou passar o prazo. O Ministério Público, dentro do prazo prescricional, poderia oferecer a denúncia. Tá? Então não se esqueça o seguinte, tipo de ação penal pública incondicionada, não precisa que a vítima venha representar, mas no caso de inércia do meu Ministério Público, pode ter o quê? A ação penal privada subsidiária da pública, a queixa subsidiária. Tá bom? Vamos avançar aqui, ó. Próximo ponto, muito recorrente em concurso público, muito cobrado, que fala a respeito dos efeitos da condenação para aquele indivíduo que vier a ser condenado por abuso de autoridade. Vamos analisar aqui, ó. Vem comigo. Olha o que traz aqui, pessoal. Dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direitos. Vamos lá? Então, olha só. Artigo 4º. São efeitos da condenação, inciso 1, tornar certo a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime,
devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo, o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerados prejuízos por ele sofridos. Então, você vai levar para a sua prova, conforme prevalece, que esse efeito aqui da condenação é um efeito automático. Então, o indivíduo aqui, fez o requerimento, pedindo para que seja fixado ali, no caso, a obrigação de indenizar, o juiz vai fixar isso na sentença. Não precisa que o sujeito ativo do abuso seja reincidente e não precisa o juiz declarar de forma motivada na sentença, né? Ele vai ver, verificar e fixa na sentença ali o valor mínimo, tá bom? Na reparação dos danos. Então, o primeiro efeito é o efeito automático. Já agora, nesses dois efeitos aqui, que eu já vou ler para vocês, tanto o inciso 2 como o inciso 3º, vocês vão colocar aqui, efeito não é automático. Então, esses dois efeitos que eu utilizei aqui, a caneta em azul, não é automático. Vamos ler aqui o que está no inciso 2. A inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública fixa o período de 1 a 5 anos. Isso é muito cobrado em prova, esse período. Então, por exemplo, a banca coloca assim, a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública, ela pode ser fixada pelo período de 1 a 6 anos. Está errado porque é de 1 ano a 5 anos. Vamos mudar agora o exemplo. Coloca que a inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pública pode ser fixado por prazo determinado. Aí está certo. Não especificou o prazo, porém, realmente é por prazo determinado. Porque quando especificar o prazo tem que estar igualzinho que está no texto legal, ou seja, tem que ser de 1 ano a 5 anos. Se colocou por prazo determinado, não especificou, está certo. Tá bom? Inciso 3º, a perda do cargo, mandato ou função pública. Agora, olha o parágrafo único aqui. Os efeitos previstos no inciso 2 e 3 do caput deste artigo são condicionados. Agora, primeiro requisito, são condicionados a ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade, e essa reincidência aqui, ela tem que ser uma reincidência específica, ou seja, o indivíduo ter a primeira condenação pelo abuso e a segunda condenação também pelo abuso. Não precisa ser o mesmo crime dentro da lei de abuso de autoridade. Pode ser qualquer outro crime. Porque se fosse mesmo em cima do próprio tipo penal, isso aí acabaria se tornando impossível, né, praticamente. O cara praticar o mesmo abuso e exigindo que seja a primeira condenação no abuso, previsto no artigo 13, por exemplo, e a segunda também. Não precisa ser no mesmo tipo penal. Desde que seja abuso de autoridade, ele vai preencher essa condição que é a reincidência específica. A segunda condição, fala aqui, e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Tá vendo? Então tem que ser declarado motivadamente na sentença. Aqui vai entrar a segunda condição. Perfeito? Então, tanto para a inabilitação do exercício do cargo, mandato ou função pública, como também a perda do cargo, mandato ou função pública, esses efeitos exigem de duas condições para vier a serem aplicados, que no caso é reincidência específica e também, além da reincidência específica, que seja declarado de forma motivada na sentença. Perfeito? Não se esqueça aí desse detalhe, dessas duas condições necessárias para preenchimento, aí para surtir esses efeitos. Pessoal, só deixando aqui bem claro o seguinte, na antiga lei de abuso de autoridade, que era 4.898/65, a perda do cargo e a inabilitação para exercício de qualquer outra função pública por prazo de até 3 anos entrava como pena. Era o que? Era uma sanção penal, tá vendo? Agora, com base na nova lei, não é mais pena, entra como efeito da condenação. Isso eu já deixei bem claro para vocês, eu só estou reforçando para vocês não caírem em nenhuma pegadinha na hora da prova. Então aqui, efeito da condenação. Então o indivíduo tem que ser condenado, tem que preencher os requisitos que eu mostrei para vocês, para que esses efeitos aí venham a surtir. Tá bom? Das penas restritivas de direitos. Vamos analisar aqui o artigo 5º da lei. Olha o que traz. As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta lei são, aí aqui a primeira,
prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. Segunda, suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses. E olha o detalhe, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Então, a suspensão do exercício do cargo, mandato, função pública entra como pena restritiva de direito. E vai ocorrer o quê? A perda dos vencimentos e das vantagens. Tá bom? Outro detalhe, a pena restritiva de direito, ela não é aplicada de forma acumulada com a pena privativa de liberdade. Ah, não, professor. Não, ela é substitutiva. Ela substitui a pena privativa de liberdade. Ele vai falar assim, como assim, professor? Exemplo. Primeiro o juiz vai condenar, com base na pena em abstrato do crime, né? Ele vai fazer a dosimetria da pena e vai ficar a pena em concreto. Depois da condenação, vai verificar que se com base na condenação, preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Lá no artigo 44 do Código Penal, vai trazer os requisitos para que a pena privativa de liberdade seja convertida em restritiva de direitos. Preencher aqueles requisitos lá, pessoal, o que acontece? A pena privativa de liberdade ela pode ser substituída pela pena restritiva de direito. Então, olha o que eu estou falando para vocês. A pena privativa de liberdade ela não é aplicada de forma acumulativa com a pena restritiva de direito. Ela é aplicada e é substituída pela restritiva de direito. Então, a pena restritiva de direito não é aplicada acumulada com a pena privativa de liberdade. Na verdade, a pena restritiva de direito ela substitui a pena privativa de liberdade. Perfeito? Dentre as penas restritivas de direito, conforme estão previstas expressamente no artigo 5º, já citei para vocês quais são. Tá? Elas podem ser aplicadas de forma aqui, ó, autônoma. Então, pode ser aplicado de forma autônoma ou cumulativamente. É um outro detalhe aqui importante. Olha o parágrafo único. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Beleza? Então, não se esqueça desse detalhe. Avançando. Ponto número 8. Das sanções de natureza civil e administrativa. Olha que traz aqui a redação do artigo 6º. As penas restritivas de direitos, ou melhor, desculpa, as penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Então, o indivíduo praticou um abuso de autoridade, ele pode ser responsabilizado em 3 esferas. Na esfera criminal, na esfera administrativa e na esfera civil. São esferas independentes. Uma não depende das outras. Ah, não, professor? Não, como regra, não. Um abuso pode ser responsabilizado o indivíduo criminalmente, civilmente e administrativamente. Uma esfera não depende da outra. Perfeito? Fixa nisso aí primeiramente. Aí vem o parágrafo único. Ó. As notícias de crimes previstas nesta lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Então, por exemplo, o indivíduo praticou um abuso. Um GCM praticou um abuso de autoridade, que é crime. Aí foi noticiado que ele praticou um abuso e a autoridade responsável para apurar a prática do crime verificou que dali poderia ter uma falta funcional. O que essa autoridade policial fez? Oficiou a corregedoria da Guarda Municipal para que viesse a apurar a falta funcional desse servidor. Isso vai repercutir em âmbito administrativo, fora criminalmente. Então, nada impede da autoridade que está com a prática do crime de abuso de autoridade de oficiar a corregedoria, para que a corregedoria tenha ciência dessa falta funcional. Agora, o artigo 7º. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Então vamos lá, deixa eu traduzir para vocês o artigo 7º. O que acontece, pessoal? Mais uma vez, as responsabilidades civil e administrativa elas são independentes da criminal. Tá bom? Se em âmbito criminal vier a ser decidido o seguinte, que o indivíduo ele praticou o fato e ele vier a ser condenado, isso não cabe mais ser rediscutido na esfera administrativa disciplinar nem na esfera civil. Então, se ele foi condenado criminalmente, foi confirmado que teve o fato, que ele foi o autor, já era. Ele não pode chegar em âmbito administrativo e falar assim, não fui eu que pratiquei o fato. Não, o fato não existiu. Não tem como mais trabalhar em cima dessa tese de defesa, porque isso já foi confirmado em âmbito criminal.
que ele foi submetido a um contraditório em ampla defesa. Agora, se ele vier a ser absolvido, pessoal, essa absolvição em âmbito criminal pode repercutir na esfera administrativa e disciplinar na esfera civil? Aí pode, dependendo da absolvição. Então, vou citar 3 casos para vocês de absolvição que vai repercutir na esfera administrativa e disciplinar e na esfera civil. Por exemplo, primeiro, o guarda municipal ele foi absolvido porque foi absolvido em âmbito criminal porque foi considerado que ele não era o autor do fato. Então, foi absolvido por negativa de autoria, foi absolvido por inexistência de autoria. Perfeito. Então, vai repercutir na esfera administrativa e disciplinar, na esfera civil também. Foi absolvido por inexistência do fato. Olha só, a absolvição por inexistência do fato, o fato não existiu. Isso foi decidido em âmbito criminal, repercute também nas outras esferas. Foi absolvido por amparo de uma excludente de licitude. Por exemplo, a banca coloca uma situação hipotética em que o guarda municipal agiu em legítima defesa. A legítima defesa é uma causa justificante, ou seja, é uma causa excludente de licitude. Então, se ele foi amparado com a legítima defesa em âmbito criminal, repercute também nas outras esferas, porque a legítima defesa é uma causa excludente de licitude. Tudo bem? Tudo tranquilo? Show de bola. Perfeito? Então, nessas 3 situações, se vier a ser decidido em âmbito criminal, repercute também nas outras esferas. Agora, se a banca coloca assim, ó, o indivíduo foi absolvido em âmbito criminal por insuficiência de provas. A absolvição por insuficiência de provas não repercute na esfera administrativa e disciplinar nem na esfera civil, porque pode acontecer o seguinte, de não terem provas suficientes para condená-los criminalmente. Então, se não tem prova suficiente para condená-lo, o juiz vai aplicar o princípio do indúbio pro réu, ou seja, em benefício do réu. Na dúvida, absolve. É chamado princípio do indúbio pro réu ou favor rei. Por quê? O juiz não pode condenar se tem dúvida. Ele só condena que não tem certeza com base na verdade trazida nos autos. Tá bom? Mas se ele está na dúvida, ele absolve. Então, onde que eu quero chegar? A absolvição por insuficiência de provas não repercute na esfera administrativa disciplinar e na esfera civil. Porque pode acontecer o seguinte, dele não ser condenado criminalmente porque não tinha prova suficiente, porém, administrativamente, conseguir provar que teve uma falta funcional e ele ser responsabilizado em âmbito administrativo. Tá bom? Agora, artigo 8º. Olha o que traz aqui no artigo 8º. Vai trazer o seguinte, faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Então, pessoal, está falando ali que vai fazer o quê? Coisa julgada. Vai repercutir na esfera civil e na esfera administrativa disciplinar, se o indivíduo vier a ser amparado como excludente de licitude. Não se esqueçam desse detalhe importantíssimo. Essa parte aqui do artigo 1º até o artigo 8º é a parte mais recorrente em concurso público, tratando-se da lei de abuso de autoridade. Superamos essa parte. Agora eu vou pontuar para vocês alguns crimes dentro da lei de abuso de autoridade e vai ser uma análise bem rápida, objetiva. Tá? Outra coisa aqui que eu quero lembrá-los, chegando à parte dos crimes e das penas, isso eu sempre falo para os meus alunos, você não pode esquecer. A pena privativa de liberdade para quem praticar um abuso de autoridade é essa aqui, ó, pena de detenção. Então, todos os crimes previstos na lei são punidos com detenção. Perfeito? Aí você vai se deparar com o seguinte patamar. Porque vai ter abuso de autoridade, que a pena vai ser a seguinte, ó. A pena de detenção vai ser de 6 meses a 2 anos e multa. Então, 6 meses a 2 anos e multa. Ou então, vai ser uma pena de 1 ano a 4 anos e multa. Então, a regra vai ficar assim, ó, 6 meses a 2 anos e multa, ou detenção de 1 ano a 4 anos e multa. O que vai fugir dessa regra de patamar vai ser o crime de violência institucional, que é previsto no artigo 15A. Esse crime, ele é punido também com detenção, só que é com detenção de 3 meses, ó, 3 meses a 1 ano.
e multa. Então também vem com multa. Tá vendo? Então, ó, todos os crimes são punidos com detenção e todos os crimes também são punidos com multa. Se a banca coloca uma questão cobrando pena, o que você vai lembrar? Que a pena que é aplicada é detenção. Colocou que a pena é reclusão, está errado. Todos os crimes são punidos com detenção. Aí você vai lembrar que, além da detenção, que é uma espécie de pena privativa de liberdade, tem também a pena de multa. Então, todos são punidos com detenção e todos são punidos com multa. O que muda é o patamar, né? Como eu disse para vocês, pode ser de 6 meses a 2 anos ou de 1 ano a 4 anos. Exceto o único crime que tem uma pena que vai distinguir dessas duas que eu citei, que no caso vai ser a violência institucional, que é uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Tá bom? Perfeito. Então agora eu vou analisar alguns crimes aqui para vocês, só para vocês terem uma noção, para ficarem cientes como é o tipo penal aí dentro da lei de abuso de autoridade. Então aqui, ó, primeiro, vamos pegar aqueles que traz mais a figura do preso. É o artigo 13, ó. Constranger o preso ou o detento mediante, ó, violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. Aí, primeiro, exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Segundo, submeter-se à situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei. E terceiro, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Então, o abuso de autoridade, toma cuidado para você não confundir com a tortura. Primeiro que vai ter um constrangimento. Esse constrangimento não é praticado em cima de qualquer pessoa. A vítima desse constrangimento é a pessoa presa ou pessoa que está na condição de detenta. O meio que é utilizado para praticar esse abuso, necessariamente, é a violência. Quando fala violência num crime, você vai lembrar da violência física. Então, violência física, grave ameaça. E quando fala assim, ó, reduzir a vítima à capacidade de resistência, tecnicamente é chamado de violência imprópria. O que seria a violência imprópria? É o sujeito reduzir a vítima à possibilidade de oferecer resistência. Então esse crime ele pode ser praticado como meio violência física, grave ameaça e violência imprópria, que é redução à vítima à possibilidade de oferecer resistência. E o sujeito ativo tem que ser o quê? Agente público, e ele tem uma finalidade específica, que é através de violência ou grave ameaça ou violência imprópria, constrangendo a vítima, fazer que a vítima venha a exibir o próprio corpo ou parte dele à curiosidade pública. Então o indivíduo foi preso, ele não queria mostrar o rosto ali para a mídia, aí o policial foi lá, deu um tapa nele, tirou a camisa do rosto dele e falou, olha lá, aparece, mostra o teu rosto, vagabundo. Pode ser configurado, aí no caso, um abuso de autoridade, tá bom? Segundo, submeter a situação vexatória ao constrangimento não autorizado em lei. Por exemplo, o policial pode chegar assim para o preso, falar, ó, dá uma dança aí, nós vamos filmar, você vai dançar, vai cantar e vai falar que o sargento fulano de tal é muito bom, ele é o melhor policial, senão nós vamos te arrebentar. Aí, sob grave ameaça, ele foi e dançou, isso causou uma situação vexatória para o preso. Estou defendendo o preso não, só estou exemplificando, tá? E terceiro, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Não sei se todos sabem, né? Mas assim, existe um crime lá no Código de Trânsito Brasileiro, do CTB, que é o crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do CTB. Pessoal, como que é provado? Deixa eu só beber uma água aqui rapidinho. Como que pode ser provado ali que a pessoa está sob embriaguez ali ao volante? Pode ser provado através do bafômetro, né? Pode ser provado através do exame de sangue, pode ser provado através de outros sinais, conforme especificado pelo CONTRAN. E pode ser utilizado todos os meios de prova para provar que a pessoa estava embriagada. Enfim, mas vamos dar um exemplo que o indivíduo ele tinha feito a ingestão, tá? A ingestão, no caso, do álcool, tinha bebido. Se ele fosse fazer o bafômetro, possivelmente poderia acusar, ali, no caso, para ele responder pelo crime de embriaguez ao volante. Ele falou que não ia se submeter ao bafômetro. Tendo em vista essa recusa, o policial começou a bater nele e falou assim, tu vai sim, tu vai
produzir ali prova contra si, você vai só participar da forma que forçou a pessoa a fazer isso mediante violência física. Então, tem um abuso aí. Além do abuso, o indivíduo pode também responder com a pena correspondente à violência. Olha o que traz aqui, ó, embaixo. Pena de detenção de 1 a 4 anos de multa, sem prejuízo da pena combinada à violência. Então, nessa parte final aqui é um caso de cúmulo material. Como assim, professor? Cúmulo material. Vai ocorrer um somatório das penas. Vamos supor que ele praticou abuso de autoridade e, junto com o abuso de autoridade, teve uma lesão corporal. Foi dando um soco na cara do cara para o cara soprar para vômito. Devido a ele ter dado um soco, abriu o supercílio. Gerou o quê? Uma lesão. Entenderam? Ah, gerou uma lesão? Gerou. Gerou a lesão, então vai ter a lesão corporal mais o artigo 13. Vai ser em concurso. Perfeito? Aí a pena do abuso, detenção de 1 a 4 anos e multa, e a pena correspondente à violência, uma lesão corporal leve, artigo 129 do Código Penal. Toma cuidado que assim, a linha é muito tênue. Significa dizer que a linha é muito curta entre o crime de tortura, castigo e esse artigo 13. Tá? Tortura, castigo não, né, especificamente. Mas o crime de tortura do artigo 1º inciso 1, alínea A, que é a tortura probatória, que o indivíduo ele tortura a vítima, vai gerar sofrimento físico e mental mediante violência, grave e ameaça, para a vítima fornecer para ele uma informação, uma confissão, uma declaração. Então, quando a vítima ela confessa ali a prática do crime, ela pode estar, né, no caso, ali praticamente produzindo prova contra ela mesma. Mas, enfim, você vai ver se está tendo sofrimento físico e mental. E se a finalidade do sujeito ativo for essa, que a vítima venha confessar a prática de um crime, produzir prova, ou melhor, que forneça uma informação, que venha, no caso, confessar ou uma declaração, tiver sofrimento físico e mental, é tortura probatória. E não o artigo 13. Porque a tortura probatória é um crime mais grave, que é reclusão de 2 a 8 anos. Então tem que analisar a situação hipotética para não cometer nenhum equívoco. Tá bom? Agora, aqui o artigo 15. Olha o que traz o artigo 15. Fala o seguinte: constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que em razão de função, ministério, ofício ou profissão deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Então aqui, ó, constranger a depor e tem uma ameaça específica aqui, ó, sob ameaça de prisão. Pessoa em razão de função, ministério, ofício, profissão, deve guardar segredo. Por exemplo, psicólogo tem que guardar segredo. Sob ministério, por exemplo, ali um padre, tá vendo? Então o indivíduo ainda vai e ameaça ali de prisão. Pode configurar esse abuso de autoridade aqui do artigo 15. Aí o parágrafo único vai trazer as modalidades equiparadas. O que traz aqui no parágrafo único, pessoal? Vai trazer o seguinte, ó, incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório. Inciso 1, de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Então, por exemplo, a pessoa foi presa, tá? E ela ali demonstrou interesse, no caso, de exercer o direito ao silêncio. Ela não pode ser compelida a depor, pô. Não vou falar. Eu quero exercer o direito de permanecer calado. Eu quero exercer meu direito ao silêncio. Então, não pode o indivíduo ali tentar o quê? Forçar que ela fale, tá bom? Então, não se esqueça desse detalhe importantíssimo. Se a pessoa decidiu exercer o direito ao silêncio, ela não pode ser compelida a falar. Sob pena, ali no caso, o indivíduo responder por essa modalidade equiparada. Aí vem o 2. De pessoa que tenha optado por ser assistida por um advogado ou defensor público sem a presença do seu patrônio no interrogatório. Então, o indivíduo assim, ó, eu vou para o interrogatório. Porém, eu só vou depor se eu tiver assistido do meu advogado, se tiver minha defesa técnica. Porque se meu advogado não estiver comigo, eu não vou depor. Então, assim, ó, tem lá o que? Uma condição para que o indivíduo venha depor no interrogatório, que é que ele seja assistido pelo advogado e pelo defensor. Aí vamos supor que a autoridade policial fala assim, vai esperar porra nenhuma não, você vai depor agora. Ou seja, o indivíduo já tinha optado em ser assistido pelo advogado, pelo defensor. Então ele não pode ser compelido a comparecer, a depor
nesse interrogatório sem a presença do patrono, ou seja, sem a presença do advogado. Então vai configurar esse abuso aqui, tá bom? Vamos avançar aqui, ó. Esse crime aqui, ó, o crime de violência institucional, ele é um crime que está caindo bastante em concurso público. Só que ele é um crime que surgiu, não foi com o advento da lei de abuso de autoridade, porque a lei de abuso de autoridade, ela é de 2019. E o crime de violência institucional, ele foi introduzido na lei de abuso de autoridade, sabem qual ano? Aqui, ó. Ele foi introduzido na lei de abuso de autoridade em 2022. E foi incluído aqui pela lei 14.321. Então, é um crime novo, você pode observar. Não surgiu com a lei de abuso de autoridade, tá? Ele foi acrescentado depois. Olha o que traz o artigo 15A. Submeter a vítima de infração penal. Então, aqui, ó, vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos necessários, repetitivos ou invasivos que a leve a reviver sem estrita necessidade, primeira situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento e estigmatização. Tá vendo? Que leve a reviver não só a vítima, como também a testemunha de crimes violentos a esses procedimentos necessários, essa revitimização. Tá bom? Perfeito. Olha a pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então eu disse para vocês que todos os crimes vêm com pena de detenção. Não foi diferente aqui, ó. É punido com detenção e também, ó, é punido com multa. Todos vêm com detenção e multa. O que muda é essa parte aqui que eu vou colocar em azul, ó. É isso aqui que muda. Que no caso de violência institucional é o único crime que tem a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. É o único, tá, gente? Isso para você não esquecer. Aí eu parar primeiro. Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3. Isso aqui, ó, se foi o agente público que permitiu, né, que terceiro fizesse essa intimidação em cima da vítima. Tá? A vítima de crimes violentos ali. Aí o parágrafo 2º. Se o agente público, agora é o próprio agente público que está intimidando a vítima. Olha só, como é que vai a pena dele ser maior ainda. Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro. Aí você não esqueça o seguinte, na primeira situação que vai aumentar a pena, no parágrafo 1º, é o agente público, ele permitiu que terceiro intimidasse quem? As vítimas de crimes violentos. Não falou testemunha, tá? Ele falou vítimas. Já no caso do inciso 2, quem intimidou a vítima, eu deixei bem claro, foi o próprio agente. E quem estava sendo intimidado? A vítima. Vítima de crimes violentos. Então não se esqueça de destacar isso aqui. Aí nesse caso aqui a pena é aplicada em dobro. Tá bom? Perfeito? Show de bola. Outro aqui, ó, 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Assim, o guarda municipal prendeu uma pessoa. Assim, a prisão em flagrante, ela tem as suas fases, tá? Eu não sei se vocês se aprofundaram nessa parte, mas tecnicamente, quais são as fases da prisão em flagrante? Primeiro, a captura, ou seja, para o indivíduo ser preso, a primeira coisa que tem que ser feita é a captura. Então, a primeira fase da prisão em flagrante é a captura. Captura. Depois da captura, vai ter uma condução coercitiva. Como assim, professor, condução coercitiva? Quando o indivíduo ele é preso em flagrante, você não pede para ele assim, ó, me acompanha, por favor, tá? Você tem que ir comigo. Você quer ir comigo? Não, pô, não tem que perguntar para ele se ele quer ir ou não. Se ele foi capturado, ele foi preso em flagrante, então captura. Depois da captura vai ter o quê? A condução coercitiva. Ele vai, querendo ou não, pô. Ele está preso. Condução coercitiva. Terceira fase da prisão em flagrante. Chegou na delegacia, se não for uma infração de menor potencial ofensivo, porque se é uma infração de menor potencial ofensivo, aí é lavrado o TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Agora, se não for uma infração de menor potencial ofensivo, vai ser lavrado o quê? O APF, o auto de prisão em flagrante. Aí a autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante. O que acontece?
Depois que é lavrado o APF, vamos supor que o crime que o indivíduo foi preso em flagrante, a pena máxima não ultrapassa 4 anos. E o crime é afiançável. Então, a pena máxima não ultrapassou 4 anos e o crime é afiançável. Nesse caso, a autoridade policial pode o quê? Pode arbitrar a fiança. Aí o indivíduo pagou a fiança e responde em liberdade. Se não for um caso de arbitramento de fiança pela autoridade policial, aí o indivíduo vai para onde? Vai para o cárcere, vai ficar preso. Vai para uma audiência de custódia e na audiência de custódia ele pode ser liberado pelo juiz. Tá bom? Então essas são as fases da prisão em flagrante. O guarda municipal capturou a pessoa, essa pessoa que foi capturada, foi presa pelo guarda municipal, ela tem o direito de saber quem está prendendo? Sim, é direito dela. Aí o guarda municipal se identificou falsamente. Ele vai responder pelo abuso aqui de autoridade. Ah, mas professor, ele é obrigado? Ele é obrigado a se identificar. Então, não se identificou ou se identificou falsamente é abuso. Porque aqui deixa bem claro, ó, deixar identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura, quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Aí tem essa pena aí. Então, é obrigado a fazer, sim, a identificação. Outro dispositivo muito cobrado, artigo 18, ó, submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno. Aí tem uma exceção aqui, ó, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele devidamente assistido consistir em prestar as declarações. Então, qual é a regra quanto ao interrogatório? E ali fala sobre interrogatório policial, não falou interrogatório durante o processo. Então, a regra é simples. Interrogatório policial, pessoal, como regra, ele não cabe durante o período de repouso noturno, não é permitido. Então, você tem uma regra. Não cabe interrogatório policial durante o período de repouso noturno. Existe exceção? Sim. O próprio tipo penal trouxe 2 exceções. A primeira exceção é que o indivíduo poderá ser submetido a interrogatório policial durante ali o período noturno, o período de repouso noturno, se ele foi preso em flagrante delito, ou então se ele estiver acompanhado de advogado e consentiu ali em prestar as declarações. Nessas 2 situações, a submissão do preso ao interrogatório durante o período de repouso noturno não vai configurar abuso de autoridade, mas como regra, configura. Então não se esqueça desse crime aqui, do artigo 18, muito cobrado em concurso. Outro crime aqui, ó, esse artigo 21. Na qualidade, o guarda municipal tem que tomar cuidado. Manter preso de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. O que acontece, pessoal? Falou ambos os sexos. O guarda municipal ele não fica tomando conta do estabelecimento penal. Ele não fica dentro de uma carceragem, não fica. Só que ele vai no dia a dia prender pessoas, entendeu? Aí prender uma pessoa do gênero masculino e uma outra do gênero feminino. Pode colocar junto? Na mesma viatura? Não. Está no mesmo espaço de confinamento. Entendo? O corró tem que colocar separado. Separado. Você não, mas estão os 2 algemados. Podem fazer nada. Não interessa. Tem que colocar espaço de confinamento diferente. Chegou lá no presídio ou na carceragem, celas diferentes. Tá bom? E o parágrafo único traz uma modalidade equiparada. Olha o que traz aqui o parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado exposto no ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Então assim, ó, colocou uma criança ou adolescente, vamos colocar aqui do sexo masculino, junto com um preso maior de idade, já configurou o abuso de autoridade do artigo 21, parágrafo único. É mesmo, professor? É mesmo. Então não precisa ser sexo oposto, não. Pode ser do mesmo sexo. Criança ou adolescente não pode ficar com preso. Criança e adolescente não ficam presos. Para você ter uma noção, de acordo com o ECA, criança, ela pode praticar ato infracional? Pode. Tanto a criança como o adolescente pode praticar atos infracionais análogos a crimes ou contravenções penais. A diferença é a seguinte: independentemente do ato infracional praticado pela criança,
ela não pode ser submetida a criança à medida socioeducativa. E as medidas socioeducativas previstas no ECA, elas vêm listadas no artigo 112. Medida socioeducativa só pode vir a ser aplicada para quem? Para adolescente. Então, criança pode praticar ato infracional, independentemente do ato infracional praticado, ela não pode vir a ser submetida, no caso, à medida socioeducativa. Já o adolescente, esse sim, ele pode ser submetido à medida socioeducativa. Só que quais são as medidas socioeducativas que constêm no artigo 112 do ECA? Primeira, advertência. Segunda, obrigação de reparar o dano. Terceira, prestação de serviço à comunidade. Quarta, liberdade assistida. 5, regime de semi-liberdade. 6, internação. 7, mais medidas de proteção listadas do artigo 1º até o inciso 6º, do artigo 101 do ECA. Então, assim, ó, só quem é submetido à medida socioeducativa é adolescente. Adolescente pode ficar preso? Não. Ah, mas ele ficou internado. Internação é uma medida socioeducativa. Não posso falar que está preso. Ele está privado de liberdade? Ele está privado de liberdade, porém não está no estabelecimento penal. Ele está no estabelecimento educacional. Porque ele vai ter que cumprir essa medida socioeducativa, por questões pedagógicas, para que ele tenha isso como exemplo, não volte a praticar ato infracional. Então, a medida socioeducativa mais drástica, em que o indivíduo, na condição de adolescente, fica privado de liberdade de locomoção, é a medida socioeducativa denominada de internação. Então, onde que eu quero chegar? Criança, em hipótese alguma, ela vai ficar na mesma cela com o adulto, porque ela não pode nem ficar na cela. Ela não pode nem ter a sua liberdade de locomoção privada. O adolescente disse que a medida mais drástica, que é uma medida socioeducativa, é a internação. Só que pelo próprio ECA existe a possibilidade de uma internação provisória, que o prazo máximo é 45 dias. Isso, por exemplo, foi praticado um ato infracional com violência grave ameaça à pessoa. E é necessário que ele fique internado provisoriamente. Ele vai ficar no estabelecimento adequado. Ele não vai ficar no estabelecimento penal. Ele não vai ficar numa carceragem. Ele não vai ficar numa cadeia pública. Ele não vai ficar preso junto com o adulto, pô. Porque ele não fica preso. Entendeu? Ele está internado. Existe essa diferença, toma cuidado. Isso pode cair na tua prova. Outro crime aqui, ó, que pode vir a ser cobrado também, teu concurso, é esse aí, ó, que pode ter uma invasão de um imóvel. Vamos lá, a leitura do artigo 22, que pode configurar esse abuso. Invadiu ou adentrar de forma clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade de ocupante, imóvel alheio ou sua dependência, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. A pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Aí aqui, ó, para a primeira, tu vai trazer as modalidades equiparadas. Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem? Primeiro, coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou sua dependência. O indivíduo, ele fala assim, ó, abre aí a porta, vamos supor, um policial chega para a pessoa e fala assim, o policial está sem um mandado judicial. Aí fala a pessoa, eu vou entrar na tua casa. Aí a pessoa, cadê o mandado? A policial, cara, abre essa porta, senão eu vou te arrebentar. Não preciso de mandado para entrar na tua casa, não. Ou seja, ele está coagindo a pessoa, a moradora, ali mediante o que grave ameaça, a franquear-lhe o acesso ao imóvel. Está configurado aí, no caso, já o abuso. Tá bom? 3. Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 ou antes das 5. Então, resumindo, pessoal, ele pode adentrar o imóvel de uma pessoa através de ordem judicial? Pode. Se tiver um mandado, ele pode entrar no domicílio, mandado de busca domiciliar tranquilamente, dentro do horário permitido. Agora, mesmo que ele esteja com mandado de busca domiciliar e ele venha adentrar o imóvel após as 21 e antes das 5, aí é abuso. Porque esse horário aí não vai ser permitido. Então, o ideal é o seguinte, tá com mandado, perdeu o time, então esperar. No dia seguinte, após as 5, ele já poder entrar. O professor ele começou a cumprir o mandado antes das 21, dentro do horário normal. Pode se estender? Aí pode, porque começou a cumprir antes.
Então pode se estender após as 21. O que não pode é começar após as 21 ou antes das 5, senão vai configurar o abuso de autoridade. Perfeito? Não se esqueça desse detalhe. Então eu selecionei alguns tipos penais mais específicos assim, que tem tudo a ver, né, no dia a dia com a função de um policial militar, de um GCM, entendeu? Que trabalham na rua, constantemente vão se deparar com essas situações, então tem que tomar um cuidado muito grande para não responder pelo abuso. E para a gente finalizar aqui, ó, olha o que traz o parágrafo 2º. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre. Assim, obviamente a guarda foi acionada para o indivíduo prestar o socorro. E ele teve que entrar no imóvel ali. Então ele não vai responder por abuso. Agora, a guarda recebeu uma denúncia anônima. Recebeu uma denúncia anônima tipo que está tendo um comércio de drogas. Toma cuidado, tá? Não é com base nessa denúncia anônima que você já vai entrar no imóvel. Ah, mas professor, acho que possivelmente tem um tráfico ali. Não. Você não vai caçar o flagrante. Porque o entendimento da STF tem denúncia anônima, tem que verificar a procedência dessa informação. Pega a denúncia anônima, faz um trabalho investigativo para ver se realmente aquilo que foi falado procede. Porque pode acontecer o seguinte, a pessoa ter um desafeto e fazer uma denúncia anônima para ferrar o cara, inventar a situação para a polícia bater na casa do cara. Então, a denúncia anônima, você tem que repassar, principalmente a Guarda Municipal não vai fazer esse trabalho investigativo. Se ela recebe uma denúncia anônima que uma casa, uma residência, está ocorrendo tráfico, ela repassa isso para a polícia fazer o levantamento, investigar, verificar a procedência da informação, batendo, né, buscar justamente um respaldo judicial, se tiver tempo, pedir ali um mandado de busca domiciliar e, obviamente, na surdina para poder conseguir efetuar a prisão em flagrante. Entendeu? Porque se você entrar no imóvel da pessoa e ficar procurando flagrante, pode responder por um abuso de autoridade. Tem que tomar muito cuidado com isso e, inclusive, acompanhando a jurisprudência. Eu falo isso porque eu não estou a favor de vagabundo, não, porque eu sou da área policial. Eu sou policial penal federal, entendeu? Então, eu falo isso por questão de respaldo de vocês mesmos, porque a legislação é essa. E se você for analisar a jurisprudência, em alguns casos falam assim, é um absurdo. É porque uma coisa é a pessoa que está decidindo, outra coisa é a pessoa que está trabalhando. E, às vezes, a pessoa decide, ela não tem experiência da causa e acaba tomando decisões equivocadas, tá bom? E é isso, pessoal. Finalizo com vocês essa nossa live aqui, espero que vocês tenham gostado, tá? Segue aí meu Instagram, @profpequeno. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e também, aí, justamente você gerando engajamento pra gente, curtindo, comentando, compartilhando, vai ter mais vídeos com dicas aí para esse concurso que você almeja. E não se esqueça que tem curso específico para GCM de Tatuí no site Implacável Concurso. Então não perca essa oportunidade. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, fique com Deus, tamo junto e até a próxima. Beijão, pessoal!